Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez, gostaria de agradecer pela presença de todos nesse nosso webcast de hoje, tá? Hoje o webcast tem um foco na nossa solução para proteção de dados de empresas de pequeno e médio porte, a nossa solução chamada BKPZec. Então, aqui a ideia é a gente falar bastante a respeito dela, uma visão geral dessa ferramenta, o que vem de novo na versão 16, que é a versão que foi lançada recentemente pela Veritas, e também fazer uma demonstração aí no final. Tá? Então, hoje o nosso webcast ele vai estar focado nessa solução. Meu nome é Raoni Bornato, para quem não me conhece, eu sou engenheiro de sistemas para canais aqui da Veritas. Então, lembrando também que temos aí a presença de parceiros e clientes nesse nosso webcast. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pessoal, podem colocar ali no chat, fiquem à vontade que no final eu vou responder todas, tá? Caso eu não consiga responder todas, no final vai ter os meus contatos também, vocês têm os contatos dos parceiros de vocês, dos distribuidores, aonde vocês também podem estar utilizando aí para esclarecimento de dúvidas, tá? Então, não sei, muita gente no webcast, às vezes não dá tempo de responder a pergunta de todos, mas não se preocupem que contato não vai faltar para esclarecer a sua dúvida. Bom, pessoal, então a agenda de hoje é essa daqui, falar um pouquinho da Veritas, o que é a Veritas, né? Até para quem não conhece, eu só ouviu falar a respeito de BKPZec, não entende qual é o portfólio da Veritas, não sabe aonde a Veritas atua, então a gente vai falar rapidamente o que é a Veritas, explicar um pouquinho os desafios desse mercado de pequena e média empresa que a Veritas entende através de pesquisas que foram feitas aí focado nesse mercado. Aí falar por que Veritas, então por que a solução da Veritas é o mais indicado para você, é o mais indicado para esse segmento, falar da solução em si e depois explicar um pouquinho alguns pontos aí que ajudam você a selecionar a nossa solução como a solução de proteção de dados aí no seu dia a dia e no fim fazer demonstração e abrir aí para perguntas e respostas. Então, no final, quem quiser já ir colocando as dúvidas no chat, fica à vontade de colocar, só que a gente só vai responder essas dúvidas ao final da nossa sessão. Caso alguém tenha qualquer problema com áudio, pessoal, peço por gentileza que saia e entre novamente. Eu não vou parar o webcast, não tem como a gente parar o webcast para resolver o problema de cada um de vocês, tá bom? Então, uma dica aí para quem tiver com problema, picotando o áudio ao longo da sessão, tenta mudar o áudio, pedir para o Webex te ligar, sair e entrar na sessão novamente, porque eu não vou conseguir ajudar cada um de vocês. Maravilha. Então, começando a falar aqui sobre Veritas, né? O que é a Veritas? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que a Veritas tem em mente, né? Qual que é a ideia da Veritas para desenvolvimento de novas soluções. Então, a principal mensagem da Veritas é que a gente procura o quê? Atender, né, as novas demandas, ou seja, os negócios eles estão cada vez mais, que a gente chama de digitais. O que significa isso? Significa que estão cada vez mais investindo em novas tecnologias para ser mais competitivo no mercado, para ter uma vantagem competitiva que vai realmente fazer a diferença para o seu cliente. E a Veritas ela tem como principal objetivo apoiar essas iniciativas, ou seja, suportar no ponto de vista de infraestrutura a iniciativa desse negócio, ou seja, aqui a gente tem vários exemplos, né, como processos digitais, mobilidade, então praticamente todas as empresas hoje estão tentando desenvolver algo para dispositivo móvel, porque é o dispositivo que está o dia inteiro com o usuário final. Então, é uma grande oportunidade de você divulgar o seu serviço, de você conseguir atacar públicos que antigamente já não conseguia. Escalabilidade, então, quanto maior o número de usuários, o número de conexões, o volume de dados, você precisa ter uma escalabilidade grande no seu ambiente. Sem contar que, muitas vezes, por conta da demanda ser muito alta, né, muitas empresas hoje em dia nascem hoje e amanhã já está gigantesca.
né? Está explodindo de conexões, explodindo de volume de dados, né? Pega aí um exemplo super recente aí, né? O aplicativo lá da Nintendo, lá, o Pokémon Go. Imagina, o tanto de gente que da noite para o dia não começou a utilizar aquela ferramenta. E aí acontece que a infraestrutura que está por baixo disso tem que acompanhar, tem que ser ágil, tem que entregar a necessidade o mais rápido possível, porque o negócio precisa disso, né? E aí outros pontos aqui relacionados até mesmo à própria infraestrutura, como nuvem privada, nuvem pública, ambiente híbrido, aonde a gente está falando do quê? Um pouco mais a respeito de escalabilidade, é você conseguir escalar, você conseguir voltar, diminuir, de acordo com a demanda do negócio. Então, hoje em dia, isso é uma realidade. E muitas vezes é isso que provê a agilidade que o negócio precisa lá na frente, né, para conseguir atender a demanda, né, do usuário final. Então, hoje em dia, muitas empresas crescem muito e sem tanta dificuldade, justamente pela adoção aí completa da infraestrutura em nuvem. E aí vem outras tecnologias como Big Data, Analytics, que hoje também não são muitas as empresas que realmente investem nisso, mas aquelas que resolvem investir já tirou grandes benefícios a respeito dessa tecnologia também. Ou seja, você tem aí diversas iniciativas que precisam, por baixo de tudo isso, de infraestrutura, de gerenciamento, proteção de dados, de alta disponibilidade. Então, você tem que ter uma forma de proteção a todas essas iniciativas. Então, é isso que faz a Veritas pensar no futuro do desenvolvimento e no portfólio atual. E aí a gente está falando do quê, né? Pouca visibilidade, quando a gente tem um volume de dados muito grande, então você acaba tendo um ambiente muito heterogêneo, os dados extremamente espalhados ao longo desse ambiente, um pouco na nuvem, um pouco local. Você tem exposição a risco, porque é um volume de dados muito grande, e se você não tem um controle a respeito disso, você acaba expondo os dados da empresa ao risco. Ah, Rony, mas a nuvem tem certificado A, B e C de segurança, não vai acontecer nada. Realmente, uma invasão é bem difícil acontecer, mas o que pode acontecer é um usuário, né, que tem acesso, que tem autorização a acessar determinadas informações, pegar aquelas informações e simplesmente compartilhar de forma indevida, seja ela por maldade, ou seja ela por não saber da política de privacidade da empresa, ou seja, você acaba expondo as informações ao risco se você não tiver uma governança, se você não tiver um controle. Gastando muito, o que isso significa? Muito custo operacional, diversas ferramentas, não ter uma padronização, ou pior, acaba tendo lá padronização de hardware, mas aí você acaba ficando preso, né, ao seu vendor de hardware. O que isso significa? O cara ele pode chegar e falar para você o quanto ele quer naquela caixa, e para você migrar daquilo para uma outra, você vai pagar uma fortuna também. Então, ou seja, você fica refém daqueles vendors de hardware, principalmente quando a gente está falando de armazenamento, né, que é um dos pontos mais importantes, que é onde fica a sua informação, onde a sua aplicação acaba dependendo daquilo para funcionar. Então, como que você para uma aplicação e migra para outra? Como que você garante que é totalmente transparente o que está ali embaixo, seja no que a gente no que diz respeito a alta disponibilidade, seja no que diz respeito ao armazenamento puro, proteção desse armazenamento, ou seja, muita coisa envolve, né, a infraestrutura no geral, e aí você acaba gastando muito, né? E também manutenção de ambiente legado. Comprei uma estrutura nova, tenho que manter o legado. Como que eu tiro vantagem dessa infraestrutura legada? Não simplesmente uso ela como um custo, né? Tenho ela como um custo adicional, e sim como um benefício para alguns tipos de informações. E, por fim, sem agilidade suficiente, né? Como a gente comentou aqui no slide anterior, é necessário ter agilidade hoje em dia. Se o negócio não consegue ser ágil, ele fica para trás, né? A gente tem diversos exemplos aí de empresas que, por conta da infra, não conseguir dar a agilidade que o negócio precisa, o negócio acabou ficando para trás no mercado competitivo.
o concorrente A, B e C começou a desenvolver um software e o A terminou primeiro. Por que ele terminou primeiro? Provavelmente esse cara ele tem uma agilidade aí de disponibilidade dos recursos muito maior do que os outros. Tá? Então, isso daí acaba penalizando a empresa no final do dia, essa falta de agilidade, aí, principalmente na disponibilidade dos recursos para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de negócio, relatórios, informações, tudo isso conta na hora de você fazer uma estratégia e colocar ela em prática. Tá, Raoni, legal, muito bom, mas o que a Veritas vai agregar nisso? Então, a Veritas, a gente tem um portfólio que a gente divide ele em 3 principais pontos, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de proteção, que é onde a gente vai efetivamente manter a disponibilidade do dado, conseguir ter uma cópia, uma redundância da informação e trazer isso da forma mais rápida, trazer isso da forma mais eficiente possível. Nós temos aí o portfólio que a gente chama de disponibilidade, então isso daqui é realmente manter a disponibilidade do serviço no ar, tá? Onde a gente vai precisar do quê? Fazer com que isso atenda a necessidade de negócio. Então, eu preciso que a minha aplicação X, que é extremamente crítica para o negócio, não tenha downtime, o downtime dela seja quase zero. Tá? O tempo ocioso dela, em caso de uma parada não planejada, seja extremamente curto. Então, como que eu faço isso? Então, é aí que a gente vai entrar com as nossas soluções. E, por fim, portfólio que a gente chama de visibilidade, né, ou insight, que é algo que a gente mais conhece e divulga no mercado. Esse cara é mais voltado para a governança da informação, para trazer informação a respeito dos dados que a empresa já possui, que a empresa já protege, que a empresa já mantém. E aí você conseguir, através disso, tomar decisões mais assertivas, ou seja, verificar se realmente a quantidade de armazenamento necessária é aquela para adquirir novos storages, nova infraestrutura. Então, aqui é onde a gente consegue trazer uma informação rica do ambiente de vocês, ou seja, é conseguir realmente otimizar o que vocês possuem. E aí, olhando o nome de soluções, tá? A gente está falando do quê? Do BKP Exec, que a gente vai falar aqui hoje, NetBackup Appliance, nosso appliance de backup, onde você vai ter toda a infraestrutura de backup consolidada, né, de uma forma extremamente robusta em uma única caixa, né, armazenamento, software, sistema operacional, tudo isso vai estar lá. A nossa solução que foi recentemente lançada, o Velocity, para gerenciamento de cópia de dados, tá? Então, esse cara ele tem uma vantagem muito grande para vocês, clientes que, de repente, tem uma equipe de desenvolvimento, tem lá o ambiente de homologação, ambiente de testes e tudo mais, você precisa de várias cópias, né, de uma forma rápida e ágil. Aqui a gente vai ajudar bastante vocês. A própria solução que a gente chama de InfoScale, que ela está até dividida um pouco nos 2 pilares aqui, que ela tem uma abrangência muito bacana em Software Defined Storage, também na parte aí de alta disponibilidade, clusterização de aplicações, o Resilience Platform na parte de alta disponibilidade, o Hyperscale para quem tem iniciativas de OpenStack, então a gente tem também soluções que vai se integrar com isso, InfoScale Access, que é também um Software Defined Storage, só que voltado para dados não estruturados, ou seja, para compartilhamento de dados, né, compartilhamento NFS, CIFS, prover esse tipo de ambiente de uma forma extremamente software defined para vocês clientes. E aí a plataforma de visibilidade e controle com o Data Insight, eDiscovery, Information Map, que foi recentemente também incluso no nosso portfólio, com integração com o NetBackup, e o Enterprise Vault, que é a parte de arquivamento automatizado, gerenciamento do ciclo de vida do dado. Tá? Então, ou seja, é uma plataforma que ela é extremamente robusta, é um portfólio que vai realmente, em algum momento, atender a necessidade aí de vocês. Então, não é o foco falar de cada uma dessas soluções, tá? Mas caso vocês tenham alguma necessidade, algo voltado para essas soluções, pode contar comigo, pode contar com o seu parceiro, o distribuidor, que eles vão te apoiar e seguir em frente com essa iniciativa.
Legal, Raoni, bacana. Então, falando um pouco aí do cenário, né, de pequena e média empresa. Então, aqui, por que a gente fala a respeito disso? Raoni, porque a Veritas quer entender mais do que o próprio cliente. Não, tá? Não é por isso, não. Isso aqui é uma pesquisa para fazer com que a gente tenha informações para entender para onde vai o desenvolvimento da nossa solução de proteção de dados para esse segmento de mercado. Tá? Então, quando a gente fala de pequena e média empresa, né, então a gente entende que no passado tudo era data center, CPD, né, era tudo local. Então, dificilmente esse cliente tinha alguma coisa alocado em algum outro data center, em alguma nuvem, ou tinha algo do tipo. Então, ou seja, toda a infraestrutura era local. Hoje já existe um mix muito grande entre esses ambientes, ou seja, a gente está falando de ter um ambiente físico, de ter um ambiente em nuvem, de ter um armazenamento em nuvem, de utilizar alguma coisa off-site, e não só a infraestrutura de vocês aí em cada um de vocês. Ou seja, a tecnologia evoluiu, então a gente precisa que as soluções aí que suportam esses ambientes também evoluam, tá? E no futuro a ideia, obviamente, é ter aí múltiplas nuvens, múltiplos data centers, ou seja, um ambiente extremamente híbrido, né? Então, você não só pequena e média empresa, mas as grandes corporações começar cada vez mais misturar esses dois ambientes. Pô, um dia vai estar tudo em nuvem. Bom, pode até ser que sim, né? Mas esse dia não vai ser tão rápido assim, até porque várias empresas, né, têm questões políticas para não ir para a nuvem, tá? Então, ou seja, o ambiente sempre vai estar mesclado. Aqui, quando a gente fala de ambiente local, pode ser um ambiente físico mesmo, pode ser virtualização, e aí já abre para outros leques dentro da infraestrutura do cliente. Trazendo um pouco de dados que a Veritas contratou, né, essa empresa chamada Spiceworks, onde ela fez aí uma análise bem bacana do mercado, fazendo uma pesquisa com clientes, inclusive aqui do Brasil, para entender como que ele utiliza a infraestrutura dele, qual que é a maior parte dos dados dele estão aonde. E aqui, né, nesse resultado, mostra que hoje a maior parte ainda dos clientes de pequena e média empresa, a infraestrutura é física. Tá? Então, 45% foram mais de 5 mil clientes ouvidos, né, de empresas de até 500 funcionários, 600 funcionários ao longo do mundo todo, incluindo aqui o Brasil, incluindo a América Latina. Então, isso mostra que realmente ainda há muito caminho a trilhar para que um dia essa estrutura física dentro de cada cliente possa acabar, né? 37% são virtual, então hoje já não é mais uma tendência, é uma grande realidade ter um ambiente virtual, e 18% apenas em nuvem, ou seja, ainda está crescendo. Legal, bacana, isso acho que já era esperado, mas e no futuro, qual que é a tendência que isso aumente ou diminua? Como que está isso? Bom, então, segundo essa mesma pesquisa, com esses mesmos clientes, através de perguntas a respeito dos projetos que eles têm para daqui a médio e longo prazo, a gente está falando aí de 3 anos. Nos próximos 3 anos, a ideia é que a infraestrutura física caia para 33%, ou seja, a maioria já não vai ser mais físico, né? Virtual tem um aumento bem pouco, né? Ou seja, hoje já tem realmente uma grande iniciativa de virtualização, ou seja, o pico de virtualização já foi atingido. Então, agora é mais estável, o crescimento é menor, né? Incluindo até, dependendo da situação de como essa tecnologia em nuvem vai melhorando, vai facilitando forma de pagamento, vai ficando mais barato, também a ideia é que possa vir a diminuir a utilização de virtualização no ambiente local, né? E aí, a nuvem, obviamente, é que teve um maior crescimento, né? De 18% para 27%. Então, realmente, os clientes, né, a Veritas, através dessa pesquisa, entende que a nuvem vai ser o grande target desses clientes como infraestrutura, tá? Mas, lembrando que
como a gente pode ver aqui, apesar da nuvem ser a grande iniciativa, ela vai ter que ter uma proteção, um suporte à infraestrutura virtual, à infraestrutura física. Não adianta você focar em uma coisa só, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, né, a tecnologia não evolui tão rápido assim, né? Então, não é uma coisa que da noite para o dia sai de físico e vai para a nuvem, sai de virtual vai para a nuvem, né? Ou sai de físico para virtual. Então, ou seja, não é algo que realmente acontece muito rápido. Tá? Então, a gente precisa prover suporte a todas as plataformas. E aí, para prover suporte a todas essas plataformas, o que a Veritas identificou em relação aí aos clientes hoje? O que é utilizado? Então, segundo essa mesma pesquisa, tem uma média de 4 soluções de proteção de dados por cliente. O que significa isso? É você ter uma solução para proteção de dados, né, backup de ambiente virtual, ambiente físico, uma outra para jogar para a nuvem, uma outra para backup de banco de dados e assim por diante. Ou seja, tem uma média muito alta de soluções aí sendo implementadas com o objetivo de proteção de dados dentro do cliente. Isso é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista, né? Na maioria dos casos, ele vai ser ruim. Por quê? Você tendo várias soluções, você tem vários vendors para contatar no caso de problema, você tem várias pessoas que vão ter que ser treinadas, ou uma pessoa vai ter que ser treinada em todas, e se acontecer um problema com essa pessoa, muitas vezes não tem uma reposição para ela. Então, ou seja, você acaba realmente tendo problemas em ter várias soluções de proteção de dados. Né? Então, você tem lá, não, eu gosto dessa solução aqui para virtualização, mas ela já não serve para o meu ambiente físico, então eu tenho que pegar outra solução. Mas nuvem, aí eu já uso outra porque tem esse item aqui que é importante e que as outras não atendem. Ou seja, você acaba realmente aumentando a complexidade do serviço chamado de proteção de dados, né, de redundância da sua informação. E aí tem uma outra informação interessante que é 64% de crescimento é esperado nos próximos 3 anos. Tá? Não é 64% de crescimento por cliente, é no geral, né, olhando volumetria, né, de somada de todos os clientes que foram entrevistados. Então, ou seja, é realmente uma expectativa de que nos próximos anos a gente tenha um crescimento ainda maior. Então, ou seja, a solução ela precisa atender esse crescimento de dados, ela precisa ser confiável a ponto de eu colocar nas mãos dela, né, o negócio da empresa. Imagina se acontece alguma coisa com o meu ambiente de produção e minha solução de backup não funciona direito, não faz o restore, não traz a informação, o que acontece? Eu vou ser diretamente impactado. Tá? E, por fim, o que é interessante em relação a essa finalização aí dessa entrevista? É que cada participante, cada entrevistado, eles preencheram lá o que é importante, o que eles acham que uma solução unificada deve trazer como benefício. Então, teve várias perguntas e as 3 mais respondidas, que é importante, são essas aqui, ou seja, ter uma recuperação de dados mais rápida. Você imagina que você não tem diversas soluções, né? Você não tem diversos consoles para acessar, diversas soluções para entender como funciona. Você tem uma só. Então, a ideia é que você tenha uma facilidade muito maior de trazer as informações e saber principalmente aonde elas estão. 44% responderam que esperam uma redução de custo. Isso é completamente possível. Por quê? Uma vez que você tem diversas soluções, você tem diversas licenças para fazer renovação, diversas licenças para adquirir, diversas formas de licenciamento para cada uma das soluções. Quando a gente fala de operacional, também pode ser considerado um custo, que é um custo maior para conseguir gerenciar todas as soluções. Às vezes uma é mais automatizada que a outra. Isso dá um problema no final em relação a custo. E, por fim, o gerenciamento simplificado. Você tem uma única console, uma única solução padronizada para atender todas as suas necessidades, vai trazer uma tranquilidade e um benefício muito maior do que você ter isso de forma separada. Tá? Então, essas foram as respostas não da Veritas, e sim dos clientes que foram entrevistados aí por essa empresa
ao longo do mundo todo. Então, isso só mostra que uma solução ela não pode ser focada em um nicho específico de tecnologia. Ela tem que ser abrangente, ela tem que ser algo unificado, onde a gente vai conseguir atender aí todas as necessidades aí que um cliente de pequena e média empresa precisa, tá? Maravilha, Raoni, gostei das pesquisas, mas e agora? Em relação à nossa solução, a solução BKPZEC em específico, né? O que a gente pode esperar dessa solução? O que a gente pode esperar nada mais do que essas 3 palavras aqui, resumindo a nossa solução, né, de proteção de dados para a pequena e média empresa. Poderoso, flexível e confiável. Né? Então, essas são as 3 palavras que realmente vão trazer o benefício e atender a expectativa de vocês no dia a dia. Tá? Porque a gente vai ver que ele tem tecnologias inovadoras, tem formas de você adquirir a solução bem flexíveis, também atende, independente do ambiente que você tem, se é físico, virtual, nuvem, e confiável. Por que confiável, Raoni? Porque já está presente em uma massa muito grande de clientes. Né? O market share da Veritas é o maior market share mundial em proteção de dados. Então, ou seja, nenhum dos nossos concorrentes, né, consegue atingir o volume de clientes que a gente consegue. Maravilha, Raoni. Então, falando um pouquinho mais de proteção de dados, então a proteção de dados, a gente já falou bastante em relação às pesquisas, aos cenários, à infraestrutura. O que a solução pretende, então, ter para atender todas essas necessidades? Primeiro, conseguir atender o ambiente legado. Então, ter a conexão com fita e gerenciar da melhor forma, ter conexão com o ambiente físico, sim, conseguir proteger esse ambiente da melhor forma, atender o ambiente virtual, que hoje é uma realidade muito grande na maioria dos clientes, tá? Então, aqui a gente está falando principalmente de iniciativas que às vezes o cliente tem em virtualização ou já está em virtualização. Nuvem, como a gente já falou, é o grande tendência hoje. Outras tecnologias, como por exemplo containers, né? Então hoje também existe essa iniciativa, a gente precisa atender isso, conseguir proteger os dados desse ambiente e crescimento de dados, tá? O volume está crescendo. Então o que a gente pode fazer para que o volume de backup não seja multiplicado, né, simplesmente pela quantidade de dados que a gente faz de backup vezes a quantidade de imagens que a gente precisa ter. Né? Então, ou seja, não é porque eu fiz 5 backups de 5 teras que eu vou ter que ter um armazenamento de 25 teras ali no meu back-end. Eu posso ter um armazenamento de 10 e conseguir armazenar 25. Tá? Olha que maravilha. Então, você conseguir realmente atender a expectativa de crescimento de dados. Legal, Raoni. Antes da gente falar do BKPZEC como um todo, eu gostaria de elencar alguns pontos que veio de novidade nessa versão 16. Então, quando a gente fala do BKPZEC 16, a gente está falando de novas compatibilidades, como, por exemplo, já completamente suportado a versão 2016 do Windows. Hoje a gente tem um conector, a gente vai mostrar aqui na demo, vamos falar um pouco mais a fundo aí da nossa conexão com o cloud, mas hoje nós temos um conector Azure, né, para você armazenar as informações em nuvem, os novos sistemas de virtualização, Hyper-V 2016, vSphere 6.5, novas compatibilidades com a Amazon, que a gente já tinha uma integração, ela aumentou essa integração, tá? Plataforma de cloud do Google também, algumas coisas foram adicionadas, muito interessantes para quem está avaliando diversos vendors aí de nuvem. Então, hoje a gente tem esses 3 grandes players com uma compatibilidade muito eficiente, né? Azure, Amazon e o Google, tá? E outras iniciativas aqui como o Hyperstore, não é algo tão conhecido, mas é a questão de cloud privada, Instant Recovery para ambiente virtual, Instant RT também para ambiente virtual. Um vai fazer um backup mais rápido, o outro vai fazer um restore muito mais rápido. Teve melhoria de performance no gerenciamento do ciclo de vida do dado, então, para conseguir deletar automaticamente as coisas que já expiraram, teve uma melhoria significativa.
parte de Linux também teve novas atualizações, Exchange, né, falando de aplicações no geral, teve também atualizações com Exchange 2016, né, o próprio SharePoint, a versão com SQL 2016, o SQL 2016, ou seja, o backup, a Veritas, ela tem como missão fazer com que assim que essas novas plataformas saiam, elas já seja suportada pelo Backup Exec. Né? Basta você, obviamente, atualizar a sua versão do Backup Exec. Então, a ideia hoje é realmente fazer essa compatibilidade ser o mais rápido possível. E, se possível, inclusive algumas a gente já consegue atingir, como, por exemplo, o Windows 2016, o próprio VMware, a gente atinge no que a gente chama de dia zero, ou seja, lançou, né, a nova versão do Backup Exec já no mesmo dia lança a atualização que suporta aquela versão. Tá? E assim por diante, licenciamento simplificado, upgrade, a gente vai falar até um pouquinho a respeito disso. A administração teve bastante mudança na console para melhorar, né, o gerenciamento para vocês. E a segurança da solução. Então não adianta você ter um backup se esse backup não se mantém seguro, se não tem uma criptografia, se não tem uma forma de bloquear invasões não autorizadas. Bom, Rony, legal, mas eu queria entender um pouco melhor a respeito do Backup Exec. Né? Não tenho um conhecimento aprofundado na solução e eu gostaria de entender os pontos aí mais relevantes da solução. Então, começando pela arquitetura, o Backup Exec ele é uma solução extremamente simplificada, ou seja, você vai ter lá o console de gerenciamento, que é o que a gente chama de Backup Exec Server. Esse cara vai se conectar aos armazenamentos que você possui, você vai se conectar com a fita, com disco ou com nuvem, você vai decidir, tá? Então, esse carinha chamado de Backup Exec Server, ele vai ter essa missão, de ser a console de gerenciamento e enviar os dados para um armazenamento à sua escolha. Depois a gente tem os agentes que vai ser instalados aí dentro das máquinas clientes, né, dentro das máquinas de produção. Então, eles que vão fazer a proteção do seu ambiente físico, das suas aplicações. No caso de ambiente virtual, tem a opção, inclusive, de você proteger sem sequer ter agente na máquina virtual. Tá? E, por fim, o que a gente chama de options. Nesse caso, né, como o próprio nome diz, são opcionais. Na maioria dos casos. O que acontece? Você pode melhorar, né, o seu Backup Exec Server de acordo com essas options, caso você entenda que é necessário. Então, por exemplo, replicação entre sites e backup sintético, para não precisar fazer backup full, né, só incremental. Então, você ter aí essa option te dá essas funcionalidades adicionais no Backup Exec. Então, eu tenho 2 sites, quero replicar de um site para o outro, maravilha, você vai conseguir atender com essa licença. A desduplicação de dados, então aí é você conseguir atender, a gente vai falar melhor a respeito dessa tecnologia, que é uma tecnologia bem diferencial do Backup Exec, é você otimizar o seu armazenamento de backup, é armazenar mais com menos, tá? Backup de NAS, quero fazer proteção de NAS, ou inclusive utilizar Tape Library ou Virtual Tape Library. Mas o Backup Exec já não tem essa conexão, precisa de uma licença? Dependendo do cenário, sim. O Backup Exec ele já habilita você, sem nenhum custo, utilizar o primeiro drive da tape library, de cada uma das suas tape libraries. Caso a sua biblioteca robótica tenha mais de um drive, aí sim se torna necessário a aquisição de licenças. Tá? Então, esse é um benefício também do Backup Exec, que você não precisa de licença para utilizar a sua tape library. Você precisa de licença para melhorar a utilização da sua tape library. Raoni, bacana, legal, mas o Backup Exec ele só funciona dessa forma simples ou ele teria alguma outra arquitetura um pouco mais interessante? Tem também, tá? Então aqui é um exemplo onde a gente tem lá um cenário de clientes, Linux, Oracle, ambiente virtual, ambiente físico, Active Directory, tudo isso está conectado. Pode estar conectado ao que a gente chama de Backup Exec Server gerenciado, que é o quê? São servidores de backups com foco grande no quê? Na movimentação dos dados
para um armazenamento, ou seja, eles não têm a função de gerenciamento, eles têm simplesmente a função de balanceamento de carga e envio dos dados para a mídia que você escolheu. E aí esses caras serão gerenciados por quem? Pelo que a gente chama aqui de central admin. Então esse cara ele pode gerenciar outros backup exec servers. E aí você tem tudo isso em uma única console sendo visualizado de forma centralizada. Então imagina que esses backup exec servers gerenciados, inclusive, não precisam estar todos no mesmo site. Pode estar nas filiais, pode estar em outro data center de vocês. E aí você consegue gerenciar esse cara de uma única console, tanto para a criação de tarefas, quanto para a execução dessas tarefas, quanto também para fazer um restart dessas informações. E o monitoramento, obviamente, volume de dados, quanto que tem de espaço de armazenamento no armazenamento lá daquele backup exec server gerenciado e assim por diante. Legal, Raoni, muito bacana, mas como que eu vou conseguir tirar proveito na questão de armazenamento do backup exec? Então, como eu falei para vocês, tá? O backup exec ele tem a principal função de trabalhar o que a gente chama aí de armazenamento global, ou seja, atender a sua necessidade. Então, se hoje você pretende utilizar disco, a gente tem compatibilidade para você usar um disco local, disco compartilhado na rede, a tecnologia de desduplicação, um disco em SAN, um disco compartilhado na rede de uma forma de storage, geralmente, e também appliances de backup. O que significa isso? Aqueles appliances focados em armazenamento de backup. Então, a appliance do tipo DR4000, Data Domain. Então, é você ter esses appliances para armazenar os seus backups e o backup exec ter total compatibilidade e ainda uma integração diferenciada com esses caras, tá? Quero utilizar fita, tape drives, tape library, VTL, tudo isso está disponível também para você conectar no backup exec. O backup exec ele não tem limitações, né? Então, ou seja, o backup exec ele trabalha com disco, com fita, da mesma forma, na mesma excelência. Ou seja, não é porque não tem um puxadinho para trabalhar com disco, um puxadinho para trabalhar com fita, tá? E por fim, a gente está falando do quê? Integração com nuvem, Microsoft Azure, tanto as camadas hot ou cool do Azure, né, o Blob Storage, o S3 da Amazon, Google, seja ela esse Standard ou a outra plataforma de armazenamento em nuvem que a Google tem, o DRA. Então, ou seja, a gente tem uma compatibilidade com os grandes players. Mas tem algum outro fora esses? Tem também, mas eu gosto sempre de elencar esses caras aqui que são os grandes players de nuvem hoje no mercado. Tá? Nuvem privada, é possível você habilitar isso dentro do backup exec ou é possível você conectar em vendors que já tem essa arquitetura como esse Cloud, tá? Então esse vendor a gente tem compatibilidade com a nuvem dele. E o backup exec Service Cloud, isso na verdade é você conseguir tornar ele multi-tenant para você atender as necessidades aí de você prover um serviço. A gente vai falar um pouco melhor disso. Tá. Explicando o que é a desduplicação, né? Então, a desduplicação, qual que é o grande objetivo dela? Primeiro que ela é completamente integrada, tá? Não precisa de uma solução à parte, um agente à parte, uma instalação à parte, nada. Basta você habilitar isso no backup exec, falar, eu quero habilitar as tecnologias de desduplicação. Aponta um disco qualquer que você quer utilizar, né, como target desse armazenamento, pronto, você já pode habilitar a desduplicação para todos os seus clientes, ou seja, para todas as suas máquinas, tá? Então, isso já facilita muito. Formas flexíveis de você implementar essa tecnologia em uma mesma licença, ou seja, não tem licenças diferentes, é uma única licença que você adquire de desduplicação, acabou, você usa ela da forma que você quiser. Como eu falei, mesma solução para ambiente físico e virtual. Quero fazer desduplicação no ambiente físico, quero fazer desduplicação no ambiente virtual. Tudo isso vai fazer com que você tenha, inclusive, uma taxa de desduplicação ainda maior, tá? E a desduplicação
com a replicação, com desduplicação, vai fazer com que você tenha também uma resiliência maior, consumindo menos recursos. Lembrando que a desduplicação do BKPZEC, a gente fala que o que a gente chama internamente é desduplicação global. O que significa isso? Independente se está vindo de um ambiente físico, virtual, se está vindo da política A, B ou C, você consegue ter o mesmo repositório de verificação de hashes para ter a maior taxa de desduplicação possível. Tá? Então, você consegue atingir taxas enormes de desduplicação, resultando no final do dia em um consumo muito pequeno de armazenamento. Essas daqui são as formas que a gente tem de desduplicação, então são praticamente aí todas as formas possíveis de você conseguir fazer essa desduplicação, seja ela no cliente, no agente lá do BKPZEC, seja ela no Media Server, o volume todo de dados vem e o BKPZEC Server faz esse processo e otimiza o armazenamento, ou seja, em appliances de backup, ou seja, aqueles appliances que já possuem essa tecnologia nativa para armazenamento e desduplicação de dados. Então, a gente não vai fazer duas vezes a desduplicação, não, vou desduplicar com a tecnologia da Veritas e depois com a tecnologia do storage. Não, você vai fazer uma só, porque não tem sentido você fazer em dois locais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando que o storage faz todo o processo e a gente recebe o catálogo disso. Para quê? Para que a gente saiba todas as informações a respeito de como foi essa desduplicação, incluindo integrações diferenciadas que a gente pode ter também, como replicação entre storage e tudo mais iniciada pelo BKPZEC. Maravilha, Raoni. E nuvem? Então, o que mais a gente pode falar a respeito de nuvem, além de simplesmente quais os vendors que a gente tem maior compatibilidade, né? A gente está falando o quê? Nuvem, você pode implementar o BKPZEC da forma que você quiser. Olha, legal, bacana. Quero implementar nuvem através de backup to cloud, ou seja, quero enviar esses dados direto para o armazenamento em nuvem. É possível? Completamente possível, como a gente falou. Quero jogar para disco para ter um backup mais rápido, um restore mais recente, de uma performance melhor, e depois eu duplico isso para a nuvem só para ter uma redundância, né? Para ter um segundo backup lá off-site. Se acontecer alguma coisa no meu site local, eu posso depois buscar esses dados na nuvem. É possível? Completamente possível. Ou, caso eu tenha um ambiente, né, uma infraestrutura na nuvem, e eu quero proteger essa infraestrutura, seja ela híbrida, né, um pouco local, um pouco na nuvem, ou toda na nuvem, completamente possível também com o BKPZEC 16, tá? Então, quando a gente fala de cloud to cloud, é você armazenar no BKP, instalar o BKPZEC lá na nuvem, armazenar os dados lá, fazer desduplicação, jogar para um S3 para ter um custo menor de armazenamento, ou seja, é tudo isso gerenciado e utilizando aí a nuvem, seja ela Amazon, seja Google, seja Microsoft, é você conseguir atender a demanda de acordo com o que você achar melhor. Tá? Então, esses são os três principais métodos de implementação do BKPZEC, tá? em relação a ambiente nuvem. Falando um pouco melhor do nosso conector, tá, pessoal? Então, quando a gente fala do conector, a gente está falando do quê? Enviar os dados para a nuvem requer, obviamente, uma conexão, uma API diferenciada. E a gente tem essa API disponível no BKPZEC. Então, lá já vai fazer o quê? Fazer com que você enxergue o seu armazenamento em nuvem e já consiga enviar os dados para lá sem dificuldade nenhuma, tá? E um ponto extremamente interessante é que isso já está incluso no BKPZEC, ou seja, não existe licença adicional para você conseguir utilizar o armazenamento em nuvem. Você pode simplesmente, quem já tem BKPZEC e está participando desse nosso webcast, atualiza para o BKPZEC 16 e começa a utilizar esse armazenamento sem nenhuma dificuldade, tá? Então, não tem licença adicional para fazer backup em nuvem. Implementação super simples, basta incluir lá uma URL padrão e as suas chaves de segurança, pronto, ele já está enxergando esse armazenamento, tá? Muito simples, inclusive eu vou mostrar para vocês como funciona. Recuperação da mesma forma que qualquer dispositivo de armazenamento, ou seja,
na hora de fazer um restore, você vai ter as mesmas opções. Você vai conseguir fazer um restore granular, você vai conseguir fazer um restore de uma VM inteira, ou seja, você tem todas as opções de recuperação como se fosse um ambiente ali, um disco local. Tá? Então, você vai conseguir atender essas demandas da mesma forma. E a possibilidade, né, também, como eu falei, de usar um Media Server na nuvem para melhor performance. Então, você pode utilizar um Media Server na nuvem com desduplicação e esse cara depois enviar para um armazenamento S3, por exemplo, um blob storage da Microsoft, para você conseguir ter uma performance um pouco melhor, caso a exigência de performance seja maior do que a gente já consegue entregar com o conector sozinho, tá bom? Por fim, como a gente está falando de nuvem, né, então existe também a possibilidade de criar o que a gente chama de private cloud no BKPSec. Né? Então, é você que, de repente, tem clientes que você provê serviço de infraestrutura, quer adicionar o BKPSec lá para ter também esse benefício adicional para o seu cliente, é possível você configurar o BKPSec para ser aí um private cloud, ou seja, ele vai criar uma seção multi-tenant aí dentro do BKPSec, onde você pode ir lá simplesmente instalar os BKPSec servers gerenciados no seu cliente final. Tá? Então, a versão 16 ela tem essa opção e é muito interessante para quem tem essa ideia de criar aí um ambiente compartilhado entre vários clientes de uma forma segura. Maravilha, Raoni. Falando um pouquinho da nossa integração com a Microsoft, né? Principalmente as aplicações Microsoft. Então, a gente está falando do quê? Tá? As aplicações Microsoft, a gente já tem uma integração de várias décadas. Né? Não é uma década, não é 5 anos, não é 8 anos. São mais de 20 anos de parceria, tá? Então, ou seja, isso mostra o quanto a nossa solução é compatível e o quanto a nossa solução é integrada com as aplicações Microsoft, tá? Então, aqui, ó, se a gente for elencar alguns grandes benefícios, a Veritas tem um desenvolvimento muito próximo com a Microsoft, né, há mais de 2 décadas, como a gente falou, e na parte de colaboração, né, para troca de informações, desenvolvimento e também suporte. Deu um problema, né, na solução aqui ou ali, a gente tem o background, né, por trás dos planos, a gente consegue, obviamente, conversar com o pessoal da Microsoft para endereçar problemas aí de ambos os lados, tá? Então, tanto eles quanto a gente tem esse grande trabalho em conjunto. Até para vocês terem uma noção, né, do tamanho da nossa parceria, né? Se a gente for pegar aqui, ó, o gerenciamento de disco, esse aqui é o meu Windows 8.1, tá? E vim aqui em Valp, quem que vocês vão ver aqui, ó, quem que, desde os tempos mitológicos, faz aí o gerenciamento de disco para Microsoft e a Veritas, tá? Então, olha aqui, ó. Então, isso mostra o tamanho da nossa parceria de desenvolvimento com a Microsoft. Tá? Então, quando a gente está falando aqui de benefícios, a gente está falando o quê? Soluções aí que vão se integrar com as versões mais recentes e com uma integração diferenciada. Por exemplo, a recuperação granular. Tá? Então, esse aqui é um grande benefício para você evitar restore de uma base toda, processamento desnecessário. Tá? Então, quero fazer um restore de um único usuário, Raoni, é possível? Completamente possível. Quero fazer um restore de uma pasta, quero fazer um restore de um documento de SharePoint, um e-mail do Exchange, é possível? Completamente possível e com a melhor performance possível, tá? No caso, principalmente falando de Exchange, que a gente não utiliza aquela forma brick level de fazer restore de Exchange. É algo muito mais integrado, muito melhor do que a gente vê no mercado, tá? E, por fim, base de dados, né? Quero fazer restore de uma base, não da instância toda. Quero proteger a base online, quero fazer backup e restore truncando logs, só de log transacional. Fazer um restore onde eu vou aplicando os logs transacionais. Tudo isso é possível dentro do BKPSec, nessa integração aí com o SQL. Falando de ambiente virtual, né, pessoal? Ambiente virtual é extremamente crítico
porque hoje em dia, como eu falei, é uma realidade. Realmente, a maioria dos clientes tem, no mínimo, alguma coisa virtualizada. Não a maior parte, muitas vezes, ou às vezes é tudo virtualizado, mas todo mundo vai partir para essa tendência, para essa realidade hoje em dia. Então, a Veritas já tem tecnologia de integração com o ambiente virtual há muito tempo. Então, assim como a parceria com a Microsoft, a gente também tem a parceria com a VMware há mais de 10 anos. Então, a gente está no mercado com essa integração há muito tempo. Tá? Não é de hoje, não é de 3, 4, 5 anos atrás. Então, quando a gente fala da visibilidade, como que a gente enxerga, integra com esse ambiente virtual, a gente está falando dessa tecnologia chamada V-Ray, que é uma tecnologia patenteada da Veritas, onde a gente consegue enxergar muito bem o que tem dentro do ambiente virtual e evitar fazer backup de espaço vazio, ter uma taxa de explicação de ambiente virtual realmente diferenciada e ter aí um ganho muito grande no armazenamento de backup de ambiente virtual. E você também conseguir fazer restore granular de uma forma muito simples e rápida. Tá? Então, licenciamento também existe a forma de licenciamento por CPU para aderir principalmente a clientes aí, VMware, que já tem esse tipo de licenciamento com o seu provedor de virtualização. Otimização de bloco, como eu falei, você transformar o seu ambiente físico em uma máquina virtual através do BKPSec, fazer uma conversão para virtual, fazer uma conversão de um backup de uma máquina física para uma máquina virtual. Então, a gente conseguir fazer isso tanto em VMware quanto Hyper-V. Tá? E o que a gente chama também de Instant Recovery. O que é isso? É você, de forma instantânea, conseguir ligar a máquina virtual de dentro do BKPSec. Sem necessidade de você fazer o restore disso, a movimentação do storage de backup para o de produção, para depois conseguir ligar a máquina virtual. Então, você já consegue fazer isso agora de forma instantânea, tanto para a VMware quanto para a Hyper-V também. Tá? Então, como eu falei, essa tecnologia V-Ray, ela vem para te dar várias possibilidades, tanto de fazer a restore da VM inteira, quanto da aplicação por inteiro, arquivos em paz, ou seja, itens granulares, incluindo itens de aplicações Microsoft, tá? Como, por exemplo, a gente viu lá SQL, Exchange, Active Directory. Tudo isso é possível você recuperar de um único backup. Imagina que você fez o backup da máquina virtual inteira e quer ter essas opções de restore que a gente está vendo aqui. Tudo isso estará disponível para você, tanto para a VMware quanto para a Hyper-V também. Então, a parte de recuperação granular já consegue ser atendida mesmo fazendo backup do VNBK, do VHD por inteiro. Tá? Recuperação instantânea. Então, como a gente viu, como que funcionaria isso? Muito simples. Você tem lá o backup que você fez da VM, lá do seu ambiente, seja VM ou seja Hyper-V, e aí você quer fazer um restore disso. O que você faz? Você vai lá no BKPSec, clica no botãozinho chamado Instant Recovery, ele vai ligar a VM, apresentando ela para o ambiente virtual, e simplesmente vai conseguir já você colocar essa máquina virtual em produção. Depois, basta você usar tanto a tecnologia da VMware quanto a tecnologia da Microsoft para mover esses dados de forma online para dentro do seu ambiente de produção. Ou seja, sem parar a aplicação, sem parar a máquina virtual para mover de dentro do storage de backup para dentro do storage de produção, lá dentro do seu data store de produção. Então, isso faz com que você tenha uma recuperação muito mais segura, porque você tem algo muito mais rápido, né, para o negócio. Você tem uma possibilidade de fazer testes de restore, né, dentro da sua infraestrutura. O que significa isso? Pô, eu quero fazer um teste, mas demora demais o restore da máquina virtual para fazer o teste se ela vai subir mesmo. Então, o que você pode fazer? Vai lá, simplesmente faz um Instant Recovery. Está fazendo o restore da mesma forma. Tá? Então, você consegue habilitar essa possibilidade que a gente sabe que é algo extremamente importante e que poucos clientes fazem, que é o teste de restore. Recuperação de desastres, pessoal. Recuperação de desastres é algo bem interessante, porque o BKPSec, para ambiente físico, ele consegue
criar uma imagem dos servidores físicos e subir isso tanto no hardware de origem quanto em qualquer hardware. Isso facilita o quê? Facilita você fazer aí um restore de todo o seu ambiente de uma forma muito rápida, mesmo ele sendo um ambiente físico, tá? Então, aqui a gente está falando do quê? Você fazer um boot com o recovery disk do BKPSec na máquina que você vai subir aquele seu servidor antigo e ele faz toda a instalação do zero de todas do jeitinho que estava quando você fez o backup daquele servidor. Então, não precisa de você ter um agente à parte, uma console à parte, uma licença à parte, já também está incluso no BKPSec. Você simplesmente vai lá e faz o restore desses dados. Tá? Então, ele é muito importante para você manter o negócio no ar, para você manter o serviço no ar o mais rápido possível. E, obviamente, falando de recuperação de desastres e tudo mais, quero fazer uma replicação entre sites. Olha, eu tenho um site aqui, tem um site lá no Rio, um site em Minas, um site no Nordeste, no Sul. Como que eu faço para replicar essas informações? O BKPSec tem tecnologias para otimizar isso? Tem, tá? Então, a gente consegue, sim, replicar de um BKPSec server para o outro e de uma forma otimizada, só enviando os blocos únicos, o que o outro site ainda não tem, tá? Então, ou seja, quando a gente está falando aí de você recuperar essas informações no outro site, a gente está falando de você ter essa possibilidade de voltar todas as suas informações no outro site de uma forma transparente. Tá? Então, isso faz com que você tenha uma resiliência maior e evite custos com cofre, com fita, envio de fita para cofre, que é um custo que não é baixo, e também não é nada otimizado, né? Você tem diversas operações manuais para fazer para conseguir ter essa cópia off-site. E aqui com o BKPSec é extremamente simples. Maravilha, Raoni. Então, basicamente, esses são os principais pontos que eu queria falar a respeito de tecnologias da solução, tá? Falando de upgrade, né? Então, hoje eu sou cliente, Raoni, eu tenho já o BKPSec, mas eu tenho a versão 2010, eu tenho a versão 2012, 2014, ou inclusive tenho a versão 15, que é a versão anterior, né? Como que eu faço? É possível fazer upgrade para a versão 16? Sim, tá? O upgrade direto é a partir da versão 2010 R3, tá? Service Pack 4. 2010 R3 você já consegue migrar para a versão 16. Ah, Rony, mas pô, 2010 é bem diferente da 2012, que eu lembro que eu vi na época, é por isso que eu não atualizei. Hoje a gente pode dizer que a versão 2016 ela vai atender tanto os clientes que eram da versão 2010, quanto quem é das versões mais novas, tá? Então, ou seja, ela te dá opções de gerenciamento da mesma forma que você tinha em ambas as versões, tá? Então, por isso que o upgrade, ele é recomendado e é suportado da versão 2010, principalmente falando, tá? As outras, com certeza, você vai ver uma facilidade também muito grande de upgrade, tá? Ah, mas quem tem acesso a esse upgrade? Se você tem o contrato de manutenção ativo, você não precisa pagar nada. Vai lá no MyVeritas, baixa a versão 16, instala por cima do por cima da sua versão atual e ele já vai migrar todas as versões. Lembrando das boas práticas, né? Faz um backup antes, copia umas pastinhas, tem o passo a passo. Quem quiser esse passo a passo, pode me pedir que eu mando para vocês. Só para ter um plano de retorno, né? Deu algum problema, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, você tem um retorno para isso, tá? Então, o upgrade direto ele é feito, ele é automático, basta você executar por cima do BKPSec, mas um plano de rollback é sempre importante. Por que Veritas, né? Então, quando a gente fala do porquê Veritas, quando a gente fala do porquê Veritas, a gente está falando principalmente das formas de, todas as tecnologias que a gente falou até agora, de ser flexível, poderoso, confiável e também por oferecer diversas formas de licenciamento. Primeira forma aí que a gente sempre fala para o cliente é a forma de licenciamento por volumetria. O que significa isso? Você adquire baseado no que você tem de front-end, né, de volume de dados, e a gente vai lá
simplesmente e habilita todas as tecnologias de forma ilimitada para você utilizar no seu dia a dia aí, o BKPSEC. E aí você escolhe implementar o BKPSEC da forma que você quiser, quantos servers você quiser, quantos consoles de gerenciamento central você quiser, quantos agentes, desexplicação para todo mundo, tudo isso vai estar liberado no licenciamento por volumetria do BKPSEC. Licenciamento para ambiente virtual focado em VMware Hyper-V, licenciamento por processador. O que isso significa, Raul? Significa que você vai conseguir licenciar da mesma forma que você faz com o seu provedor de virtualização, só que agora a sua solução de backup. E com todas as principais tecnologias, ou seja, você vai conseguir fazer o backup no nível de VM, no nível de pasta, restore de aplicação, granular, restore da VM toda, instant recovery, incluindo a tecnologia de desduplicação e a conexão com nuvem. Tudo isso está dentro dessa licença por processador. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante para aqueles clientes que têm ambiente virtual. Esse licenciamento vai ajudar bastante. Tá? Não que os outros não vá fazer sentido, depende do seu cenário e para isso é recomendado que você contate um dos nossos parceiros para te auxiliar melhor ou inclusive pode também contatar aqui a Veritas diretamente. E por fim, o licenciamento tradicional, licenciamento à la carte, ou seja, preciso de um agente para Windows, preciso de um server, preciso de dedupe, preciso de fita, preciso de aplicação SQL, preciso de Exchange, e aí você vai adquirindo conforme a necessidade. Esse é o padrão já há muito tempo do BKPSEC, tá? Então, também tem essa forma, que não leva em consideração o número de processadores, não leva em consideração o volume de dados, pura e simplesmente qual é o servidor, qual é a aplicação, o que você quer proteger. Tá? Maravilha! Existe trial do BKPSEC, Raoni? Tem trial sim. Esse é 60 dias que você tem de teste, tá? Esse é o link, depois quando eu falei, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas é um link bem tranquilo. Você está no Google lá, teste BKPSEC, trial BKPSEC, que já vai aparecer na primeira linha. Então, ou seja, é muito fácil de você conseguir. Não precisa mandar e-mail para a Veritas, não precisa nada. Vai lá, ele vai preencher só um formuláriozinho e você já recebe o link para fazer download. Licença trial já está embutida no BKPSEC, é só instalar e utilizar. Tá? Não precisa solicitar nenhum tipo de licença, ninguém vai te mandar licença nenhuma. Já está incluso no binário lá de instalação do BKPSEC de Chiles. Então, ele precisa cadastrar algum cartão de crédito, fazer alguma coisa, nada disso, tá? Basta solicitar a trial lá. Show, Raoni, muito bacana. Então, vamos para a demonstração, tá, pessoal? E assim a gente depois volta para a parte de perguntas e respostas para finalizar. Então, a demonstração aqui, o que eu quero focar, pessoal, é principalmente a questão aqui de nuvem, tá? Então, aqui a console do BKPSEC é a console mais nova, tá? Então, aqui é o BKPSEC 16 já, então vocês verem quem já teve familiaridade, já conseguiu ter a oportunidade aí de gerenciar o BKPSEC das versões anteriores, já vê uma grande mudança aqui no formato, na forma da console. Agora está com a carinha Veritas, né? Não é mais Symantec, que era a empresa, né, que a gente fazia parte. Então, aqui, pessoal, já mostra a grande simplicidade da solução. Para quem não conhece, vou passar em um minuto aqui só para a gente ter uma visãozinha da console. Você tem a abinha Home, onde você tem diversas informações de forma rápida referente ao seu ambiente, tá? Referente à proteção de dados do seu ambiente. Então, como, por exemplo, quanto que o seu armazenamento está sendo consumido, se você já fez a criptografia da sua base de dados do BKPSEC, aonde que está essa chave de criptografia, os backups, quantos foram feitos com sucesso, se teve alguma falha, se ninguém foi feito backup ainda, como que os últimos 7 dias foi o seu backup, qual o volume de dados que você vai ter em cada um desses dias, tá? Referente a licenciamento, quero saber um pouco mais a respeito das duas licenças, Raoni. É possível? Aqui você tem uma visão já na hora dessas suas licenças. Aqui não vai ter nada na minha, pessoal, porque é uma licença que a gente chama de not for resale, ou seja, uma licença interna que não tem validade. Então, ou seja, não vai aparecer. Mas se a gente entrar na console
de alguém que tem a licença normal, né? Você vai conseguir enxergar aqui o tempo de contrato que ainda falta, se já expirou o contrato ou não, qual o volume de dados que você está utilizando, caso você tiver licenciamento por volume, e assim por diante, tá? Vou pular, vou passar. Então, aqui você tem a abinha Backup Restore, onde lista todos os servidores que você faz proteção, onde você pode selecionar o servidor e fazer o backup, selecionar vários servidores e criar a tarefa de backup. Você pode adicionar novos servidores aqui, basta clicar aqui, ó, Add. Muito simples, escolha que tipo de servidor você quer adicionar. Tudo tem um assistente de configuração, então é quase que impossível você não chegar até o fim. Não tem nada de script, nada, o Backup Exec não funciona a partir de script, é tudo via console gráfica, tudo com assistente, muito simples e eficiente, tá? Aqui você pode criar backup, fazer restore. Para fazer um restore, Raoni, seleciono aqui o meu servidor, clico em restore, né? Esse cara aqui é um Active Directory, já aproveitando para mostrar aqui a tecnologia de recuperação celular. Seleciono aqui, ó, as opções que eu quero fazer restore, né? Dou um next, seleciono aqui, beleza, o que você quer fazer restore. Quero mostrar aqui os backups, né? Tem que ter a data, obviamente, que foi feito, né? O range que ele vai, ó, maravilha, ó, quero fazer um restore granular de Active Directory. Olha a velocidade que ele faz o browser no ambiente. Então, ou seja, você já consegue fazer um restore granular muito eficiente até para você buscar informação antes de realmente startar o restore. Esse é meu domínio, meus usuários, tá? Quero selecionar um usuário inteiro para fazer restore, pessoal. Você vem aqui e seleciona o usuário. Deixa eu mover um pouquinho mais para cá. Seleciona o usuário. Quero fazer restore, não é do usuário todo não, quero fazer restore de um atributo desse usuário. Eu venho aqui, ó, seleciono quais os atributos que eu quero fazer o restore, tá? Depois do restore, eu preciso reiniciar o AD, preciso fazer algum tipo de boot na máquina? Nada, tudo a quente, tá? Tudo é feito sem necessidade de você se preocupar com restore autoritativo, não autoritativo, reiniciar a floresta toda, nada disso, tudo isso é feito a quente, tá? Então, essa aqui é a nossa abinha que faz o monitoramento das tarefas. Eu não tenho nenhuma tarefa agendada, por isso que não tem nada aqui. Então, aqui embaixo você tem o histórico das tarefas. Se eu clicar na tarefa, ele já vai me dar a opção aí do que está acontecendo, de como que estão as coisas, como que foi essa tarefa, todos os detalhes, o log dessa tarefa. Então, assim você consegue ter informações bem completas de como foi, tá? E sem contar que, obviamente, você pode agendar um envio de um e-mail quando a tarefa termina, com o log, com essas informações aí também, tá? Vou pular a parte de história, já volto nela. Reports, você tem diversos relatórios aqui já pré-definidos, basta você selecionar aqui, passar o parâmetro de range, período que você quer, quais os servidores que você quer. Então, você consegue aqui já ter todas as informações. Olha, eu estou vendo que a console é toda em inglês. Só tem inglês? Não, tá, pessoal? Então, aqui você pode, quando você instala, você pode instalar a console em português também, tá? Português brasileiro, onde você vai ter informações aí. Tudo isso aqui que a gente está vendo em inglês vai estar em português, tá? Voltando para a linha de storage aqui, né? Então, aqui a gente está falando do quê? O storage é onde você vai configurar o seu armazenamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, quero configurar um armazenamento em disco, eu venho aqui e seleciono o disco. Maravilha. Eu quero configurar um armazenamento em rede ou um armazenamento em nuvem, Network Storage. Eu vou passar nessa parte de nuvem com mais detalhes para vocês. Quero armazenamento em fita, Tape Storage. Aí ele vai perguntar, se você quer rodar aqui a Wizard para efetivamente encontrar esses drives que já foi instalado no Windows para que ele enxergue, né, essa Tape Library. Então é extremamente simples. Quero criar um pool de armazenamento, ou seja, quero mesclar meu armazenamento de disco A com meu disco B e conseguir fazer um certo balanceamento de carga, uma disponibilidade maior, caso um disco venha a falhar, ele já envia automaticamente para o outro. É aqui no Storage Pool que você vai conseguir configurar isso, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é a facilidade que o Backup Exec tem de trabalhar com armazenamento em nuvem, tá? Então, aqui eu tenho um armazenamento
em nuvem Azure e um da Amazon, tá? O que eu preciso, Raoni, para configurar esses caras? Muito simples, tá, pessoal? Você vai vir aqui, configurar armazenamento, aqui, ó, Cloud Storage, maravilha. Aí você vai dar um nome, como eu dei aqui, ó, Azure, a Cloud Storage, vai colocar, sei lá, armazenamento, nuvem, dá um exemplo qualquer aqui, dou um next, ele vai perguntar, ó, você vai colocar um Azure ou uma nuvem padrão S3? Quando a gente fala padrão S3, óbvio que a Amazon e o Google trabalham nesse padrão, então você selecionaria esse cara aqui, tá? No Azure ele trabalha com um padrão diferente, então por isso que ele está separado aqui, tá? E há a possibilidade de você solicitar, de repente você é um provedor de nuvem, alguma coisa, homologação para Veritas e colocar o seu carinha aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o Azure. O que eu preciso aqui no server name? Basta saber uma URL padrão, que o próprio passo a passo do BKTexec já vai te dizer, se eu não me engano, é essa daqui, ó, azure.com. Isso aqui é padrão, sempre vai ser assim. Você vai adicionar as suas credenciais aqui para acesso ao Azure, que vai ser o quê? Eu vou até pegar uma que já está pronta aqui, ó. Vai ser o seu storage account mais a sua chave de segurança, que é o quê? É esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou com a minha console do Azure aberta aqui, ó. Vocês devem já estar visualizando. Aqui eu tenho a minha storage account, né? As páginas que eu tenho configurada. Então, eu posso vir aqui, ó, no demo, que é a minha storage account. Vai ter aqui o overview. E aqui, ó, access keys. Maravilha, ó. Então, eu vou pegar o nome da conta, como colocar ele lá como nome de usuário, e qualquer uma dessas duas chaves, seja ela a primária ou seja a secundária. Copiei esse cara aqui, eu vou lá e coloco no password da minha conta. Maravilha, coloquei isso, eu apply aqui, tudo certinho, daria um next, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai dar um next e ele vai encontrar o quê? Vamos ver se vai encontrar, né? Se ele encontrar, porque já está com o outro configurado. Mas ele vai simplesmente encontrar o que a gente chama de containers, né? Que é o que você configurou dentro da sua história de account aqui do Azure. Então, se eu pegar aqui, ó, no overview, vai ter o meu containerzinho que eu criei. Então, ele vai encontrar esse cara aqui, né, que inclusive já tem backup, né? Que eu fiz backup nesse container, e aí você vai poder utilizar esse cara no seu ambiente, tá? Que eu acho que está com um problema de rede aqui. Ele vai encontrar esse cara. Uma vez que você selecionou qual container que você quer usar, pronto. Ele já vai aparecer aqui para você fazer a utilização, tá? Então, se a gente for, eu não sou cliente Azure, eu sou cliente Amazon. O que eu precisaria? Quase a mesma coisa, né? Mesma coisa aqui, né? Cloud Storage. Vamos deixar esse nome aí mesmo. S3. É a Amazon. Aí a Amazon também tem um padrão. Não é isso não. A Amazon, Amazon.com. E aí, mesma coisa aqui, eu vou ter que criar uma chave, né, uma credencial para acessar esse meu bucket lá na Amazon. Então, aqui, como a gente pode ver, eu criei. O bucket, ele vai pegar o quê? A informação do Access Key mais o Security Access Key, que são esses caras aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou entrar na minha console da Amazon aqui. Estou aqui no meu, vim aqui no meu My Security Credentials, certo? Aqui é onde você tem o acesso, ó, à sua Access Key, tá? Então, você tem o Access Key e você tem o Security Access Key. Eu vou pegar aqui no meu, mais fácil aqui, que ele não mostra o Security, né? Você tem que baixar. Então, vou pegar ele aqui, que eu baixei. Então, tá aqui, ó. Então, se a gente for olhar lá, ó, Access Key, Secret Key. Então, é isso que você vai usar lá. Esse como usuário, esse aqui como sua senha. Colocou isso lá no BKTexec, né, nas credenciais, você vai dar um ok, maravilha. Vai adicionar ela aqui, né, na sua credencial. Vai dar um next
e ele também vai aparecer o quê? O bucket que você criou. E aí o bucket vai ser qual? Vai ser esse carinha aqui, ó, que é o S3. Tá? Criei um bucket no S3. Aqui, ó, meu bucket, Demo2. O que tem nesse meu bucket? Então tem aqui, ó, informações do BKTexec também, tá? Então eu posso utilizar a partir desse momento esse meu bucket para backup e restore dentro da plataforma do BKTexec, tá? Então, viram que a conexão com nuvem é extremamente simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. Uma vez que você usou isso, você pode, inclusive, utilizar compressão. Então, eu não vou fazer um backup aqui, porque ele demora um tempo para terminar, né? Mas eu vou mostrar um backup que eu fiz ontem, tá? E aí, você pode ver que a gente usou compressão do backup. E aí, você tem uma otimização no consumo do seu armazenamento lá em nuvem, tá? Então, se a gente for olhar aqui a taxa de compressão, ó, foi de 1.2 para 1. Então, teve uma taxa aí relativamente boa, lembrando que esse backup aqui foi de arquivos e pastas, né? Não foi nenhuma aplicação específica, foi de arquivos e pastas, então deu essa compressão no BKTexec, tá? Então, a gente teve aqui um backup de praticamente 1 GB com uma velocidade aí de 452 MB por minuto, obviamente que é um ambiente extremamente limitado aqui, né? Não é um data center aqui, é só uma maquininha virtual básica, né? Uma conexão também com a internet, que também não é uma conexão que você vai ter no seu dia a dia, e aí você pode, inclusive, ter taxas maiores, inclusive se você não utilizar compressão, tá? Ah, mas eu quero utilizar criptografia. Maravilha, você vai lá e adiciona. Tony, mas você disse que dá para fazer também diversas configurações aí de backup. Sim, eu venho aqui, ó, na minha política de backup, vou dar um edit, de repente eu quero fazer um backup primeiro para disco e depois para nuvem. O que eu faço? Posso vir aqui, né, vou mudar o meu armazenamento aqui de nuvem primário, né, de nuvem para disco, tá? Posso vir aqui, ó, deduplication, tá? Posso usar criptografia se eu quiser, tá? Deduplication não vai usar compressão, tá? Venho aqui adicionar um estágio, então eu venho aqui simplesmente duplicar para cloud. Aí ele vai pedir para você configurar a forma que você quer, quando que você quer duplicar, tá? Se é logo após o backup ou se é numa data específica. E para onde que vai? Então, eu posso, por exemplo, selecionar a Azure ou a Amazon. Fica ao meu critério aqui o que eu quero utilizar. Aí eu quero, de repente, criptografar só esse cara aqui, né? E comprimir esse cara aqui também. Então, ou seja, eu não preciso fazer isso para disco, tá? Então, se eu quiser aqui chegar e falar o seguinte, ó, quero... Aí ele vai pedir para você criar uma chave, tudo bonitinho. E aí depois você já começa a fazer aí a criptografia desses dados e manter isso criptografado na nuvem, caso você queira. Tá? Óbvio que tudo isso impacta em performance e você vai ter uma degradação. Mas, se é a necessidade da empresa, você vai fazer tudo isso pelo BKTexec. Então, super simples, né? Não tem dificuldade nenhuma em relação ao ambiente. Então, você vai ter aqui, de uma forma bem simples, como configurar o seu armazenamento, como utilizar esse armazenamento em nuvem, e podendo, inclusive, mesclar entre armazenamento local e nuvem. Tá? Então, hoje a ideia era falar com foco nisso, né, a nossa demonstração. Lembrando que teremos mais 2 sessões nesse trimestre de BKTexec, a próxima é focada em virtualização, e a outra a gente vai falar um pouco mais de backup de sites remotos, né, de escritórios remotos, e aí a gente vai descer um pouco melhor nas funcionalidades relacionadas a esses temas, tá bom? Então, maravilha, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá? Então, já vou responder, já teve bastante pergunta. Agradeço já desde já a presença de todos, tá? E que todos tenham uma ótima semana. Vamos lá, então, respondendo algumas dúvidas aqui. Quem tiver também pode colocar no chat. Bom, para realizar o XRT, não precisa de instalar o agente na máquina virtual? Vale para VM e Hyper-V?
quando a gente fala de GRP, né, para fazer restore de arquivos e pastas, não necessita, tá? Agora, para fazer restore de aplicações como Exchange, como Active Directory, nessas aplicações específicas, você vai precisar instalar o agentezinho sim. Mas isso, né, no final do dia, não vai impactar em absolutamente nada, tá? Porque o que o agente faz? Primeiro que, quando você faz o backup continua sendo da mesma forma. Você faz backup da VM toda. Qual é o papel do agente nesse processo? É pura e simplesmente coletar metadados dessas aplicações para que depois você consiga fazer o restore no ar de um e-mail, de um usuário do AD, como a gente viu até aqui na demonstração rapidamente. Tá? Ao utilizar o VM Instant, quando a máquina original voltar, como fazer com os dados gravados na máquina virtual que foi ligada como contingência? Então, na verdade, aqui, pessoal, a gente está falando de você substituir a máquina de produção, tá? Lembrando que esse é um backup da máquina de produção. Então, o restore disso, né, o Instant Recovery, ele vem para substituir. Então, uma vez que você fez o Instant Recovery com o intuito de já colocar em produção, ela vai ser a máquina de produção, tá? Então, não vai ser mais a máquina antiga. Não é um cluster que a gente está fazendo entre as máquinas virtuais. Vamos lá. Bom dia. Até qual volume de dados o front-end terabyte de cliente teria recomendado o BKPSEC 16? Então, o BKPSEC, pessoal, como vocês viram, a gente não tem limites, tá, de técnicos da solução. Então, você pode ter 5, você pode ter 1, você pode ter 100, que a solução vai conseguir funcionar. Quando a gente fala de recomendação, é porque, para quem não conhece, tá, pessoal, existe uma solução também, que é o NetBackup, uma outra solução voltada para grandes corporações, ambientes Unix, ambientes mais complexos. A Veritas tem uma outra solução também. Então, quando a gente faz essa comparação entre o BKPSEC e essa outra solução, o NetBackup, isso vai depender de cliente para cliente, tá? Não é pura e simplesmente o volume de dados, pura e simplesmente dizer que o cara tem 40 tera, o cara tem 20 tera, que vai ser recomendado um ou vai ser recomendado o outro, tá? Existem alguns guidelines, tá? Mas se você quiser, depois a gente pode conversar melhor como que isso funciona. Gostaria de receber mais informações sobre o BKPSEC Private Cloud Services. Rodrigo, eu peço que mande um e-mail para mim, pode ficar à vontade, a gente tem documentações detalhando melhor como que isso funciona, como que é implementado, como que o BKPSEC gerencia a questão de segurança. Pode ficar à vontade e eu vou compartilhar com você também. Como vender e oferecer para os clientes? Como iniciar uma parceria com a Veritas? Existe um centro de treinamento para parceiros? Wilson, na verdade, já respondendo todas as suas perguntas, tá? Sim, existe centro de treinamento da Veritas. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem a forma virtual, que é também ao vivo. E para você se tornar um parceiro da Veritas, você pode entrar põe lá no Google mesmo, Veritas Partner Net, e aí você vai fazer o registro lá, e a partir desse momento que for aprovado o seu registro, você já pode se tornar um parceiro Veritas e iniciar aí sua caminhada dentro do nosso programa de canais, que é bem bacana e dá bastante benefícios. Tá? Bom, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Vou esperar mais um minutinho, se não aparecer. Aí a gente finaliza o nosso webcast. E também, lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida posterior ao webcast, pode ficar à vontade de me contatar por e-mail também. Então, tem mais uma pergunta. Vamos lá, pode fazer, Daniel. Bom, a pergunta foi feita em vários pedacinhos, né? Quando a gente fala
da migração, tá? A migração do BKPSEC, seja ela da versão 2010, 2012, 2014 ou a versão 15, né, para a versão 16, a gente mantém sim todas as tarefas configuradas, tá? Não precisa ser feito novamente, não. Você consegue manter da mesma forma que estava na versão anterior. Aí ele migra isso também. É óbvio que é sempre bom dar uma olhada, dar uma repassada, mas ele recria da forma que estava nas versões anteriores, tá? Deixa eu ver aqui, teve mais uma pergunta. É possível ter o BE Media Server instalado em máquina virtual? Completamente possível. É possível, inclusive, a gente ter tecnologias exclusivas para BKPSEC que está instalado dentro de máquina virtual, para fazer backup do ambiente virtual muito mais otimizado, tá? Isso a gente vai falar um pouco melhor também na próxima sessão de BKPSEC com foco em virtualização. Vocês devem estar recebendo esses convites aí nos próximos dias, que vai ser no meio de fevereiro esse próximo webcast. Acabou me ausentando. O webcast será gravado? Sim, tá? Está sendo gravado. Eu vou disponibilizar para vocês o link com o PowerPoint e também a gravação. Ele consegue enxergar os devices? Quando você fala de device, você está falando o quê? Fita, disco? Ele enxerga tudo que o Windows enxerga. Se você conseguir mapear o disco no Windows, maravilha, ele vai conseguir trabalhar sem nenhum problema. A fita, também a mesma coisa, mapeou lá, conseguiu configurar, ele vai conseguir enxergar. Isso não depende do BKPSEC, ele enxergar a fita ou não, tá? Lógico que quando a gente fala de fita, a melhor opção seria que fosse um Media Server físico, né? Porque você já tem integração direta com a fita, não tem nenhum tipo de configuração adicional como você precisa no ambiente virtual. Mas isso não depende do BKPSEC, não é uma limitação do BKPSEC, não tem nada a ver com a solução de backup. Isso é algo que o ambiente virtual tem em relação à fita. Bom, mais outra aqui, ó. Gostaria de saber se no caso do NetBackup também existe a possibilidade de ter a licença para o processador ou é somente a flexibilidade do BKPSEC. Hoje a gente também tem essa licença no NetBackup, tá? O NetBackup ele é licenciado hoje na versão 8, que é a versão recente, a possibilidade de você licenciar por volume, por tera, ou por volume, por processador e da formato tradicional, tá? Se quiser mais informações, a gente pode, como hoje não é o foco falar de NetBackup, tá, pessoal? Então, não vou se aprofundar na outra solução. O backup compartilhado em clientes consegue falar mais sobre o conector? É uma VPN? Não. O conector é totalmente internet, tá? É uma conexão de nuvem com o BKPSEC local. Basta você ter conexão com a internet. Não é nenhum tipo de VPN ou uma rede estendida, nada disso, tá? É tudo via internet. Quando tem a conexão com a internet, você já vai conseguir configurar o conector do BKPSEC. Existe agente para desktop e notebook? Não. Na verdade, o BKPSEC ele atende desktop, notebook, mas da mesma forma que ele atende servidores, tá? Então, por isso que eu falo não. O que a gente tem é uma solução específica para a proteção de dados em desktop e notebook, tá? E aí, se você quiser mais detalhes, a gente pode também conversar a respeito disso, tá? É uma solução chamada Desktop Laptop Option e também uma solução chamada System Recovery, Veritas System Recovery. Então, são duas soluções com objetivos diferentes, mas com o intuito de, com formas diferentes, na verdade, mas com o mesmo objetivo, que é a proteção de dados de desktop e laptop. Beleza? Mais nenhuma? Bom, pessoal, vamos ver aqui. Sendo assim, o tempo do backup depende totalmente da conexão com a internet. Sim, com certeza o link vai ser completamente decisivo na performance do envio dos dados para a internet, por isso, para a nuvem, perdão. Por isso que, qual que é a grande boa prática? É que você faça o backup primeiramente para disco e depois um clique para a nuvem, porque daí você já pode fazer em qualquer horário, já não está sendo consumido nada de processamento do ambiente de produção. Tá? Então, essa é a boa prática. Mas, se
você tem link, tem estrutura para jogar do ambiente de produção direto para a nuvem, vai ficar ao seu critério. Maravilha, então, pessoal. Bom, então eu vou finalizar aqui, pessoal. Desculpa se alguém colocar alguma pergunta nesse momento. Pode mandar para mim por e-mail, tá? Fiquem à vontade, o meu e-mail está aqui na tela. Quem quiser me contatar, vou estar disponível aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e espero que vocês também possam participar, né, de outras sessões aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nesse trimestre do BKPZEC. E também temos sessões do NetBackup, temos outras sessões aí interessantes para vocês também, tá? Falando do portfólio da Veritas como um todo, não só a parte de backup, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, que todos tenham uma ótima semana, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos aí na próxima sessão. Obrigado.